Nosso enfoque regional, recebendo com muita satisfação o economista Fernando José Marta de Pinho. Muito obrigado, Fernando, por aceitar o nosso convite uma vez mais e participar deste bate-papo sempre muito gostoso com você, para falarmos das coisas econômicas, pelo seu conhecimento internacional, enfim, para dialogarmos sobre o momento que o mundo vive. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Uma boa tarde a todos. Bom, Fernando, nós estamos hoje, o mundo está acompanhando os primeiros passos do presidente Donald Trump, que assumiu na semana passada, no dia 20, a presidência da principal potência mundial, que é os Estados Unidos. Ele foi um presidente falastrão. Você acredita que o Donald Trump será diferente do candidato e do presidente? Eu acredito que sim, porque nós não podemos esquecer que ele sempre foi um empresário polêmico, né? Ele já foi à falência, ao que me consta aí, umas 3 ou 4 vezes, não é? E sempre teve essa característica agressiva de se comunicar, enfim, de tratar a vida dentro dos Estados Unidos. Agora, o que nós temos que dividir, né, como toda a história, a trajetória política da maioria dos políticos com esse perfil que nós conhecemos, é que o discurso de candidato e o discurso de presidente costumam ser muito diferentes, até por uma questão de responsabilidade, né? Porque se nós formos pensar que ele é fruto do marketing político, né, porque ele não tinha expressão nenhuma em termos políticas, em termos de partidos políticos nos Estados Unidos, ele saiu, quer dizer, ele é um empresário que se tornou presidente da República do país mais importante do mundo. Então ele é produto daquilo que se chama de marketing político, né, que é nada mais, nada menos do que a utilização massiva de ferramentas de convencimento psicológico, que se chama ilusionismo psicológico, para fazer com que uma pessoa comum se torne um super-homem ou uma super-mulher, exatamente como fizeram Lula e Dilma no Brasil. O presidente Trump, hoje, ele anunciou o cancelamento comercial com um acordo assinado pelo ex-presidente Obama, onde envolvia países do Atlântico, ou seja, do Pacífico, perdão, começando pelo Chile e terminando lá no Canadá. E os países do bloco do lado de cá, principalmente da América do Sul, do Mercosul, ficaram muito tristes, porque se viram alijados. Já os países daquele lado dos Andes, do Pacífico, ficaram felizes porque tinham este acordo comercial. E hoje, numa canetada, ele exibe lá o cancelamento deste acordo. Que é que isso pode representar para a economia deste lado do mundo e em que o Brasil pode ser beneficiado com este cancelamento? Bom, ao meu ver, é muito claro, né, que há uma picuinha política entre ele e Obama, né, porque o Obama teve um mandato com muita dificuldade, não por culpa dele, porque ele assumiu praticamente na pior fase da história do capitalismo americano, que foi a crise do subprime em 2008, né? E somado a isso, ele herdou também os problemas decorrentes da guerra do Iraque, da qual os Estados Unidos tiveram uma participação muito forte, e também na guerra do Afeganistão. Quer dizer, tudo isso juntado a uma crise brutal econômica, quer dizer, ele herdou uma série de problemas que foram causados na gestão anterior do Bush. Bom, tirando isso, essa picuinha também entre os partidos, né, o republicano e o democrata nos Estados Unidos, Trump procurou usar como plataforma política
para ganhar as eleições, agradar aquelas pessoas que, teoricamente, foram penalizadas pela globalização, pela abertura de mercados. Agora, a globalização não é um fenômeno novo, ele já vem desde a época dos descobrimentos, tem já centenas ou milhares de anos. Não é? Agora, o que acontece? Há sempre perdedores e ganhadores. E Trump conseguiu atrair para a campanha dele essas pessoas que foram prejudicadas pela abertura de mercado. Né? Agora, por outro lado, ele tem alguma razão em dizer que quer trazer de novo os empregos para o território americano, porque a indústria norte-americana foi dizimada nos últimos anos com a política de importações. Os Estados Unidos hoje ainda são o maior supermercado do mundo, quer dizer, não existe economia mais aberta do que a economia americana. Agora, o que causa um pouco de preocupação é a maneira destrambelhada como ele faz isso. Né? O mundo hoje precisa, a meu ver, de pacificadores e não pessoas que não tenham muito equilíbrio para tomar decisões, porque essa canetada, como você colocou agora, vai abalar a vida de muitas pessoas no mundo, não só nos Estados Unidos. E nós não sabemos se os Estados Unidos não vão criar muito mais inimigos fora dos Estados Unidos do que empregos dentro dos Estados Unidos. Ele já havia anunciado que ele, com a China, e a China foi um grande fornecedor, é um grande fornecedor, do mercado americano, do mercado mundial. A China hoje manda o seu produto para o mundo inteiro. Você vai em qualquer país do mundo, você vê lá produto chinês. E os Estados Unidos, nos últimos anos, passou a ser refém da indústria chinesa, que levava muitas fábricas dos Estados Unidos para lá, até por conta desses problemas sociais, do custo operacional e tudo. Particularmente, eu que tenho ido nos últimos anos nos Estados Unidos, já comecei a ver nos últimos anos uma reversão dessa situação. Há muito tempo eu não via produtos americanos e agora voltei a vê-los nas prateleiras e nas empresas onde vendem os seus vários produtos. Mas o Obama, ele não se importava muito com isso na mesma proporção que o Trump, em que disse Americans First, ou seja, ele quer dizer, em primeiro lugar, a América. Sim. Ele reiterou isso várias e várias vezes. A China, por exemplo, se contrapõe a esse tipo de coisa, dizendo que nós temos muita coisa na manga do colete para poder usufruir dessa situação. Sim. O que há de verdade que a China pode, inclusive, inverter esse papel. O que você acha? Sem dúvida alguma, a China nos últimos anos, nos últimos 10 anos principalmente, a tudo que se propôs fazer, fez, e num espaço de tempo, num intervalo de tempo muito mais curto do que a maioria das pessoas do resto do mundo pensava que iria fazer. Nós vemos, por exemplo, a voracidade com que eles compram e continuam comprando empresas norte-americanas na Europa, no Japão e também na América Latina. Agora, o fato de nós irmos para os Estados Unidos e comprarmos produtos made in USA não significa que esses produtos sejam feitos por empresas norte-americanas. Por quê? Porque nós temos hoje um montante de capital brutal chinês dentro da economia norte-americana produzindo como se fossem americanos. Então, é como nós temos as montadoras. As montadoras estrangeiras que estão no Brasil não tem nada de brasileiras. Né? Agora, por outro lado, nós não podemos esquecer que qualquer ímpeto que o governo Trump tenha de hostilidade à China, eles vão se dar muito mal, por uma razão muito simples, uma razão puramente financeira. A China é detentora da maior parcela da dívida do Tesouro norte-americano. Quer dizer, os Estados Unidos não podem nem sonhar em ser hostis à China. Por quê? Os Estados Unidos são uma economia brutal, mas são vulnerabilizados por uma dívida pública brutal, como é também a brasileira. É óbvio que eles têm a vantagem de cunhar a moeda de referência no mundo, que é o dólar. Nós não temos essa capacidade, infelizmente a nossa moeda é uma moeda de segunda categoria, né? Mas eles têm esse problema de ter uma dívida pública brutal. Então, quem compra hoje a dívida pública norte-americana são os capitais chineses.
Então existe mais ou menos aquela tratativa, né? Vocês compram os nossos produtos e nós continuamos comprando títulos públicos americanos. É complicado. Eu queria que você dissesse como é que andam as relações comerciais, pelo aquilo que você sabe, entre Brasil e Estados Unidos. Porque é sabido que nos governos anteriores nós tivemos um distanciamento, em que pese o nosso grande volume comercial, nós politicamente não tivemos com alianças e muito afim dos Estados Unidos por problemas políticos, ideológicos, partidários, enfim. Você acha que nós retomaremos este relacionamento com os dois governos novos, Brasil e Estados Unidos? Olha, eu gostaria que sim, mas há alguns fatos, como você acabou de colocar, que pesam. Por exemplo, nos governos anteriores que nós tivemos no Brasil, Dilma, Lula, e também em outros países aí da América Latina, como a Argentina, como a Venezuela, o Equador, houve uma demonização do governo americano por esses governos, né? Já na época também do Hugo Chávez. E o que acontece? Há um certo estremecimento do relacionamento já desde a época do Obama, porque ficaram relações assim comerciais normais, frias, sem nenhum empenho de uma das partes para se aproximar. E o que é preocupante, não é? O Trump, na campanha política, não fez nenhuma menção à América Latina, pelo contrário, hostilizou o México. Então, a América Latina, para eles, no momento atual, eu penso não ser prioridade. Eu acredito que o Brasil possa hoje tirar muito mais proveito do relacionamento com a União Europeia e talvez os países asiáticos do que com os Estados Unidos. Eu acho que caberá a iniciativa do governo brasileiro tentar, este novo governo brasileiro, tentar esta aproximação. Sim. Quem sabe, num desses lampejos de alguma coisa desse presidente norte-americano, possamos restituir. É possível, sim, não é? Sim, é possível. Seria desejável que o Ministério das Relações Exteriores, enfim, as autoridades que cuidam do comércio exterior, importação e exportação, a Fiesp, essas grandes entidades empresariais que o Brasil tem, infelizmente, possam começar a se mexer. Por quê? Porque só o governo não vai conseguir fazer isso. Por uma razão muito simples. O governo brasileiro hoje está muito ocupado com tudo que está acontecendo aqui internamente, né? E a prioridade, pelo menos no momento, é resolver esse imbróglio. Até porque existe um sério problema. Não adianta fazer missões comerciais para os países desenvolvidos se nós não criarmos um ambiente regulatório de estabilidade política e macroeconômica para fazer com que esses capitais venham para cá. Porque hoje existe, por incrível que pareça, quer dizer, não incrível para mim que milito na área, mas para o cidadão comum, um montante trilionário de recursos sendo aplicado no mundo, muitas vezes com taxas de juros próximas de zero. Então o Brasil seria um candidato natural a atrair grande parcela desses investimentos diretos, né? Só que falta estabilidade política, né? Hoje um empresário que tenha bom senso não vai continuar investindo, não virá para o Brasil. Tanto é que o próprio Trump cancelou alguns projetos o ano passado que ele tinha no Brasil, porque ele tem negócios em 25 países do mundo. Então, ele já também anteviu alguma coisa que pudesse acontecer. Ele, como empresário, começou a tirar o pé já o ano passado, do acelerador. O que precisa é que reestabilizemos nossa economia interna. Sim. E passemos esta credibilidade para o mundo para que o Brasil comece a enxergar os seus próprios horizontes. É por aí. Exatamente, porque nós não podemos esquecer que o grande empresário do mundo hoje, as grandes corporações, aquelas que são chamadas de transglobais, elas têm um cardápio de oportunidades de investimento extremamente elevado. Quer dizer, são um George Soros, por exemplo, um Warren Buffett, enfim, são grandes investidores internacionais, eles têm milhares de visitas por mês
milhões de governos, de outros empresários que vão até eles em busca de capital para gerenciar negócios, para fazer parcerias, né? Só que o que acontece entre um país que tem estabilidade política e econômica e previsibilidade e um país da América Latina que normalmente é administrado aos trancos e barrancos, quer dizer, para onde esses capitais iriam? Principalmente porque o empresário de grande porte, ele não vai rasgar dinheiro. Certo? E ele é bem sucedido justamente porque ele tem capacidade de antever problemas e cortar caminhos no sentido de não ser pego no contrapé por esses problemas que acontecem na América Latina. Nós temos hoje um dos menores patamares do dólar, do valor do dólar em relação à moeda brasileira. Nós estamos aí por volta de 3,16, 3,20, enfim, nós estamos com um preço teoricamente baixo e eu te pergunto, em relação à economia, em relação a tudo que está acontecendo, é bom ou mal para o Brasil essa situação? Bom, o dólar, dependendo do patamar, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo se é um importador ou exportador. Agora, o Banco Central está ativo no mercado de câmbio, apesar do Brasil ter, teoricamente, um câmbio flutuante, mas, na verdade, o que se chama é uma flutuação suja, que o Banco Central faz algumas intervenções. Tenta regular o mercado. Existe uma expressão inglesa que chama dirt floating, né? Quer dizer, é uma flutuação suja, onde o câmbio não fica absolutamente à mercê do mercado, né? Agora, há coisas, por exemplo, que fazem com que o dólar hoje, quer dizer, existem algumas explicações. Por exemplo, a área de agricultura continua sendo uma área que vai muito bem no Brasil, né? As exportações, né? E então isso traz muito dólar para o Brasil, né? O Brasil tem uma situação hoje de reservas cambiais extremamente favorável, né? Agora, o que está fazendo com que se preocupe muito é justamente a falta de importações, porque quando se importa pouco, numa economia como a brasileira, que depende muito de insumos importados, somente matérias-primas que nós não produzimos, significa o quê? Que a economia está extremamente desaquecida. Por outro lado, o Brasil este ano, já que você falou em agricultura, ele deve bater um recorde na produção de grãos. Isto significa que as nossas commodities neste setor deverão estar aí caminhando para exportações. Isso é bom. A nossa economia pode ter alguma recuperação em função deste recorde de produção agrícola? Então, sem dúvida alguma, a agricultura, o Brasil só não se tornou o celeiro do mundo ainda porque por incompetência nossa. E não é incompetência da iniciativa privada, porque as grandes fazendas, eu não sou especialista em economia agrícola, mas pelo que se conversa com as pessoas, pelo que se lê, o Brasil, em termos de produtividade dentro das fazendas, é recordista mundial, né? E nós temos uma série de vantagens, por exemplo, que outros países, como os Estados Unidos ou a China, que têm grande extensão territorial, não têm, que são os desertos, a neve. Nós não temos nada disso. A condição tratorável, agriculturável do nosso país, em relação a muitos países desenvolvidos, é muito favorável. É muito favorável, né? Então, nós temos tudo para isso. E eu fico muito satisfeito em saber que pelo menos esse setor no Brasil vai muito bem. Porque a demanda de comida no mundo, ela é praticamente inesgotável, né? A China foi responsável por grande parte dessas compras de produtos agrícolas brasileiros, porque eles conseguiram tirar uma parcela gigantesca da população de uma condição de vida miserável. Então, grande parte desse aumento de vendas, desse excesso de produção agrícola brasileira, acaba indo para o território chinês, que é hoje uma potência mundial. O Brasil pode até se beneficiar, claro que com o dólar nos patamares que estavam. Agora, se cair muito, também os preços das commodities agrícolas vão lá embaixo e aí eles vão ter que explorar o mercado interno. E a situação econômica interna
do brasileiro é difícil. Tanto é que você vê o volume de compras e de venda dos supermercados tiveram uma redução nos últimos tempos no Brasil. Sim. Apesar de ser aqui está alavancando ainda os maiores negócios no mercado interno. Sem dúvida, porque as pessoas precisam pelo menos comer, né? As pessoas não podem deixar de comer, né? E a substituição também de produtos da cesta básica, de produtos mais caros por produtos mais em conta, quer dizer, vai chegar um ponto que as pessoas, quer dizer, mesmo que não possam comer com uma cesta de produtos de primeira linha, mas alguma coisa as pessoas precisam comer, né? E eu acredito que o Brasil tem se notabilizado nos últimos anos na área agrícola em dois aspectos importantes. Quer dizer, nós temos conseguido aumentar a produtividade sem precisar aumentar o desmatamento. Quer dizer, nós estamos conseguindo produzir mais com tecnologia, usando cada vez menos terras. Isso é muito bom, porque o mundo todo agradece que a devastação florestal diminua, não é? Como é que está o setor industrial hoje brasileiro? Numa situação muito complicada. A indústria do Brasil, de uma maneira geral, nós nos preocupamos muito com as montadoras, as grandes siderúrgicas, né, que houve uma redução brutal no número de unidades produzidas, né? Agora, o pequeno empresário e médio empresário está sofrendo muito mais. Porque o pequeno e médio empresário normalmente não tem reservas, né? Ele não faz reservas. Há o problema também de que se percebe quando se visita empresas de pequeno e médio porte que nos tempos de bonança, quer dizer, quando a economia estava muito aquecida, as pessoas tiraram muito dinheiro das empresas para o patrimônio pessoal. Gastos com consumo, automóveis, viagens, é um direito de cada um, mas não é muito sábio, não é muito lógico fazer isso, né? E muitos hoje estão em má situação financeira porque tiraram dinheiro em excesso de suas empresas. Agora, as grandes empresas sempre têm outros mecanismos para se conseguir capitalizar, né? Uma abertura de capital, um recurso ou uma linha subsidiada do BNDES. Agora, o pequeno e médio empresário é que fica sempre numa situação muito complicada e, infelizmente, eu digo por quê? Porque eles são os maiores empregadores do Brasil, né? Não são as grandes, até porque as grandes empresas que têm trabalhado muito em aumento de produtividade estão empregando cada vez mais robôs e cada vez menos pessoas. Numa análise divulgada hoje pelo FMI, o PIB brasileiro deverá ficar estabilizado. Porém, claro que os níveis são baixos. Isto terá que reflexo para os brasileiros? Muito sério. A Organização Internacional do Trabalho publicou um artigo agora um mês atrás, mais ou menos, um pouco menos, e dizia que nós teremos esse ano ainda 1 milhão adicionais de pessoas desempregadas. Nós ainda teremos mais 1 milhão de pessoas que ficarão sem emprego em 2017. Porque nós não podemos esquecer o seguinte... E hoje nós estamos com 12 milhões, hein? Nas crises, as empresas mais organizadas conseguem se reorganizar trabalhando com menos pessoas. Nós temos diversas categorias profissionais, por exemplo, como os bancários, que são uma profissão em extinção no mundo inteiro. Nós não podemos esquecer que há 10 anos atrás tinha aí 1.400.000, 1.500.000 funcionários no setor bancário e hoje nós trabalhamos com 1/3 disso. É verdade, cada agência tinha 30 pessoas no mínimo, hoje eu tem acabei de vir de uma viagem agora à Europa e a agência bancária com mais que 2, 3 funcionários é difícil encontrar. Estados Unidos também? Estados Unidos também, muito pouca gente no Brasil nós temos números aí de que, principalmente as gerações mais novas, 80% a 90% das operações são feitas por mobile banking ou internet banking, né? Então, tudo isso faz com que as empresas vão se adequando aos novos tempos. E as pequenas empresas que não fecharam, por algum motivo, são obrigadas a trabalhar também com menos pessoas, não porque elas sejam mais capazes tecnologicamente, porque elas não têm fluxo de caixa para pagar a folha de pagamento, que continua sendo brutal no Brasil, por causa dos encargos sociais. O governo brasileiro, através do seu Ministério da Fazenda, do seu Ministério do Planejamento,
está tentando algumas saídas aí para tirar o Brasil dessa crise e para retomá-lo na sua situação de normalidade. E uma das primeiras coisas que hoje nós estamos assistindo é o Meirelles e a própria equipe econômica e os nossos juros caindo. Este é o primeiro passo que o país está dando para que possamos começar a alimentar a esperança de sairmos dessa crise? Bom, esse ponto que você colocou, ele é crucial, porque justamente por causa disso, o que nós temos até hoje, de uma maneira assim muito clara, é que o que nós temos é só uma carta de intenções em cima da mesa colocada pelo governo com planos de mudanças de reforma trabalhista, reforma previdenciária, uma reforma tributária e uma revisão do orçamento no Brasil, que ele é explosivo, ele cresce de maneira explosiva. Né? Folha de pagamento, por exemplo, do setor público, em alguns aspectos, ela é incomprimível. Né? Então é um problema que nós vamos ter que um dia... Então, o que se coloca é que o governo está tentando resolver os problemas, eu não posso discordar, nós temos uma equipe hoje de primeira linha, né, no Banco Central e também no Ministério da Fazenda, mas aquilo que está sendo feito até agora não pode ser confundido com medidas efetivamente aplicadas e o resultado está aí. Não, o resultado na economia, eu acredito que o Temer vai conseguir, se ele conseguir levar a cabo tudo aquilo que ele está se propondo, ele vai conseguir plantar para que o próximo presidente colha os louros do que ele está fazendo agora. Porque em economia as coisas não se comportam da maneira como nós queremos. O tempo da economia é muito diferente do tempo, quer dizer, da necessidade que nós, seres humanos, temos de ver os problemas resolvidos. Né? A taxa de juro é um começo. Só que não podemos esquecer o seguinte: a inflação caiu, isso é inegável. Só que ela caiu porque a demanda de consumo caiu também de maneira assustadora. Então, pela história econômica brasileira, todas as vezes que a taxa de juros baixou, porque a inflação diminuiu em termos de uma recessão, lá na frente, se os problemas não forem resolvidos em termos de rearranjo das despesas públicas, diminuição de despesas públicas de qualquer jeito, a inflação lá na frente volta a aparecer, porque a inflação é nada mais, nada menos do que a febre do sistema. Então, se eu faço como fez Dilma, tentou abaixar a taxa de juro por decreto, quer dizer, se tentou quebrar o termômetro para fingir que a febre não existe, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, agora, a preocupação é o seguinte: se a economia voltar a se aquecer, qual vai ser o resultado disso no consumo? Fatalmente, as empresas vão aproveitar para começar a remarcar preços outra vez e os funcionários também vão querer aumento de salário. Então, nós não podemos nos iludir. Isso é só um plano que está sendo aplicado agora e nós temos que, quem trabalha com finanças, só tem uma maneira de ser bem-sucedido: ser conservador, ser pé no chão. E num país como o nosso, permanentemente mal administrado e ter a desvantagem de estar num bloco chamado América Latina, sempre como países subdesenvolvidos, nós temos que tomar mais cuidado ainda. O brasileiro tem que tomar muito cuidado, porque todas as vezes que se acreditou em promessas de governo, o que aconteceu com a maioria das empresas que não conseguiram empréstimos do BNDES e acreditaram no governo Dilma e governo Lula? As que não foram à falência estão a caminho dela. E as pessoas físicas também, eu mesmo cansei de falar, cuidado com isso, cuidado com isso. Nós estamos vivendo tempos de euforia demais e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque num país como o nosso, a receita para ser bem sucedido é cadeado na boca do cofre. Essa é a tônica. Nós temos aqui na América Latina alguns oásis econômicos. Sim. E o Peru é um deles. O que se explica este bom momento econômico que está vivendo o Peru? Bom, o Peru passou nos últimos 20 anos por sérios problemas com terrorismo, com aquela tentativa de roubar governos revolucionários, né? Quer dizer, governos revolucionários, de se tentar derrubar os governos por intermédio das revoluções, e o Peru passou muitos anos como um país pária do mundo. Agora, o que aconteceu foi que um novo governo, né, que conseguiu se desligar do viés de esquerda, do populismo de esquerda, está conseguindo trazer um país pequeno, com muitas desvantagens, um país também onde
a agricultura também tem sérios problemas por causa do relevo, né? Está conseguindo trazer esse país para a comunidade financeira internacional e hoje o Peru é um país respeitado. Óbvio que nós temos que separar, nós temos condições muito diferentes, é um país ínfimo perto do Brasil, mas tem conseguido sucesso em chamar os holofotes do capital internacional por causa da estabilidade política e de regras, né? Por outro lado, nós temos aí o Paraguai. O Paraguai foi... Eu até escrevi muitas vezes sobre o Paraguai e conheci o Paraguai na minha mocidade, mas eu vejo hoje e leio sobre o Paraguai coisas boas, inclusive com muitas empresas brasileiras preferindo optar pelo Paraguai, pela rigidez da legislação, pela facilidade nas exportações. O que acontece no Paraguai de diferente que não está acontecendo no Brasil? Bom, que empresas brasileiras estão migrando para lá? Bom, houve depois da derrubada daquele bispo que era presidente, o Lugo, né? Apesar da a comunidade brasileira, o governo, os governos, principalmente de esquerda, Lula, Dilma, se colocaram contra, que aquilo foi um golpe, né? Exatamente como aquela conversa de Dilma a respeito do golpe, né, que ela sofreu um golpe. Na verdade, eles deram um golpe no país, na verdade é justamente ao contrário, o país é que foi golpeado. Mas esse presidente, agora que é um empresário muito bem sucedido, conseguiu entender que se não fizesse um trabalho de lobby, de marketing do país, o país não conseguiria sair daquela imagem, debaixo daquela imagem de um país pobre, com sérios problemas políticos, né? Sempre aliado a contrabando, sempre aliado a coisas negativas, né? E tanto é que ele fez algumas ações de, por exemplo, buscar empresários no Brasil com avião fretado e levou para lá para conhecer, para que essas pessoas pudessem conhecer a potencialidade do Paraguai, né? Que tem uma série de vantagens, por exemplo, energia elétrica muito mais barata do que a nossa, tem um potencial de geração de energia altíssimo, porque é um país que consome pouco, né? E a mão de obra justamente está se qualificando, né? E está se tornando uma alternativa ao Brasil, exatamente como está acontecendo com Bauru hoje, né? Que muitas empresas estão saindo daqui para ir para outros municípios porque não tem respaldo do poder público. Temos uma pergunta para você nesse sentido. Antes, porém, eu quero dar uma nota aqui, dizendo que o 4º Batalhão de Polícia Militar de Bauru atualizou a informação sobre o número de foragidos recapturados até o momento. São 76 reeducandos recapturados, portanto, esta é a informação oficial do 4º BPMI da Polícia Militar aqui de Bauru. E, mais uma vez, nós queremos reiterar que, segundo informações da própria Polícia Militar, a situação está sob controle, nada de pânico. E claro que houve uma apreensão em função das informações e da colocação, muitas vezes, não muito criteriosas das nossas mídias sociais e pessoas que andaram fazendo colocações em que não condiziam com a realidade. Portanto, a situação está dentro de um controle, de uma normalidade aqui no IPA, e esta rebelião foi só no CPP-3, não teve maiores abrangências em outros presídios aqui da cidade e também na região. E a Polícia Militar informa que desses fugitivos, só não deu quantos fugiram, mas 76 já foram recapturados. Isso é uma boa notícia para todos nós. O Marcos Eduardo Monteiro, para finalizar esta entrevista, ele diz ao Fernando que saiu no Jornal da Cidade que mais uma empresa migrou para a cidade vizinha. Com isso, Bauru, além de perder os funcionários, a Prefeitura vai deixar de arrecadar mais de 3 milhões de reais. Tudo isso por burocracia, de alvará e outros. Isto vem acontecendo desde os anos 70. Quando é que vamos tomar providência para resolver este impasse? E é verdade, viu, o Marcos? Nós temos aí algumas indústrias que se transferiram e ao longo dos anos para cidades aqui da região e cidades mais longas. Por exemplo, tivemos perdas para Marília.
em décadas passadas. E agora este fenômeno continua se dando com indústrias aqui para a região, para Agudos, Pederneiras, beneficiando-se desta situação tributária. E ele disse, não tem jeito de resolver esse impasse. A pergunta é para você. Bom, isso já se arrasta a muitas administrações, né? E eu já disse isso muitas vezes, até em artigos, em entrevistas, que falta entendimento do poder público sobre as necessidades do empresariado, né? Quer dizer, Bauru é uma cidade famosa pela situação do poder público estar permanentemente de costas para a iniciativa privada. Né? E basta ir lá ou precisar de algum serviço para nós sabermos a dificuldade que existe. Um órgão público onde o nível de informatização tem mais de 20 anos de atraso, eu acredito que dispensa comentários, né? Então isso eu espero que com o próximo prefeito, coisa que não aconteceu nos prefeitos anteriores, pelo menos o setor de informática da prefeitura consiga começar a funcionar, né? Porque não adianta nós estarmos preocupados em derrubar pronto-socorros, fazer grandes obras de engenharia com custos absurdos, se as pequenas coisas não são resolvidas. O Brasil tem esse sério problema, né? Nós esquecemos que um pequeno defeito pode derrubar uma aeronave, pode fazer um automóvel se acidentar, pode fazer um navio afundar. As pessoas, os políticos, de maneira geral, eles só pensam naquilo que possa ser significativo psicologicamente para que eles possam se manter no poder, quer dizer, obras principalmente de grande porte, né? E aquilo que é o pequeno é desprezado, como, por exemplo, ter um sistema de informática que funcione, né? O piloto da Lamia, quando quis levar a delegação da Chapecoense para Medellín, na Colômbia, ele disse, eu acho que a gasolina vai dar, que o nosso querosene, o nosso combustível vai dar. Sim. E não deu, houve pane seca. O piloto deste avião que caiu, aqui, claro, investigações estão ocorrendo, nas proximidades de Paraty, ele também, diante de um temporal, ele falou, eu acho que vai dar para eu pousar. E o que aconteceu? Vamos deixar este achismo e vamos trabalhar mais com bases concretas. Fernando, muito obrigado pela sua palavra. Eu que agradeço. Boa tarde. Sua entrevista. Estamos encerrando o nosso enfoque regional, mais uma vez, reiterando a todos que a situação está normalizada no presídio do IPA, aqui em Bauru. E, segundo informações do comando do policiamento da cidade, o coronel Kitazumi manda que a população se tranquilize porque a polícia está muito atenta. Já foram recapturados 76 detentos, embora não tenha sido informado os quantos se evadiram daquele local. Mas fique tranquilo, porque não é momento para pânico. A TV Prevê, jornalisticamente, informa e estará informando ao longo da sua programação e nos telejornais os acontecimentos desta cidade. Muito obrigado aos que nos acompanharam e até amanhã neste mesmo horário.